Começando com uma palavra de oração. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado por esta rica e preciosa oportunidade que tu estás nos concedendo. Senhor, abençoa esta classe, entregamos aos teus cuidados. Pedimos que teu Espírito nos guie, nos oriente, nos fale e nos ministre. Deus, entregamos esta classe nas tuas mãos. Pedimos pelos alunos que não puderam estar presentes por várias razões, trabalho e alguns outros compromissos extraordinários. Espírito Santo, continua falando e ministrando as nossas vidas e entregamos aos teus cuidados esta classe e pedindo que a unção fresca do teu Espírito seja sobre nós, em o nome de Jesus. Amém, amém. Eu estava percebendo que tinha alguém com áudio aberto, estava vazando a conversação de alguém, mas agradeço quem fechou, porque eu sei que não é errado você estar com seu áudio aberto, mas se você tem som atrás de você, lembre-se, o som escapa com a facilidade tremenda, tremenda no nosso aqui na tela em si. Está chegando a nossa irmã Cristiana, perdão, e o irmão Jonathan. Isso, deixa eu dar entrada a eles, né? A irmã Cristiana, isto, e o irmão Jonathan. Maravilha. Perfeito. Jonathan, mais bonito impossível. Meu Deus. Ó É Senhor, só. Pode ser, irmão Jonathan. Irmã Cristiana está ali batalhando. Irmã Cristiana, boa noite. Pai do Senhor, me ouve? Ainda não me ouve. Tá entrando o Joel. Tá engraçado que entra todo mundo junto. Que benção. Todo mundo, mas todo mundo combina o mesmo horário, entra todo mundo juntinho. Perfeito. Boa noite, Boa desculpa. noite, irmã Cristiana. Paz, tudo Pai do bem? Senhor Jesus. Paz, eu estava na rua, cheguei agora. Eu vou botar Maravilha. minha E o seu tela. príncipe, o seu príncipe cantato poderá estar ou Tá, não? tá aqui comigo. A gente vai estar hoje no Maravilha. telefone. Aí ele diz para a senhora: Não te deixarei enquanto não me abençoares. Amém. É isso aí. Perfeito, meus irmãos. Obrigado, obrigado aos que estão entrando, os que estão com o vídeo fechado. Quando puderem, abram-no, por favor. Eu sei que alguns não podem, devido a algumas circunstâncias, corrida, trabalho, etc e tal, mas na medida que possam abrir, porque sempre recomendamos que as aulas, já que são online, tenham o vídeo aberto, a menos que o aluno esteja fazendo aula gravada. Aí é diferente. Perfeito, meus irmãos. Vamos na página 8 falar sobre o dilúvio, né, que é o conteúdo da nossa matéria de síntese do Antigo Testamento. Perfeito, irmã Gleice. Uma pena, né, que o seu tablet está travando, mas vamos orar a Jesus, não é, para fazer um mistério, né? Se o problema é no tablet, vamos orar para Jesus mandar um tablet. Vamos ver o que que Jesus vai fazer, né? Se seu tablet já está pedindo água, então é hora de orar para Jesus mandar água para esse tablet. É um tablet novo, né? Para que a irmã tenha essa ferramenta de trabalho, porque isso é uma ferramenta de trabalho. Meus irmãos, deixa eu dar um rápido aviso, já falei anteriormente, né? Mas um bom número ainda não tinha chegado. Nossa matéria, esta de síntese do Antigo Testamento, terá a sua última aula no dia 6 de maio. Eu vou colocar no grupo, vou postar. Se você está acompanhando as postagens, eu sugiro que acompanhe. Você não é obrigado, mas é uma sugestão, porque é a forma de contato, de comunicação que eu tenho com os queridos irmãos. Joel, tu tá bonito, Joel. Jesus da glória, tua esposa tá caprichando contigo, hein? Rapaz, olha lá, tá bonito, tá parecido comigo, só que ele tá mais bonito. Fala sério, eu já não te vejo há tanto tempo, né? Mas que bonito. Deus te abençoe, João. Continue jovem, né? Coisa que eu não vou conseguir, né? Mas esquece ser jovem, né? Jovem só no espírito. Mas tá bom. Desculpa interromper que o João me impressionou, né? Com o rosto tão jovial, né? Que eu não via algum tempo atrás, né? Só com a câmera fechada, corre para lá, corre para cá. Mas hoje ele tá ali, né? Com um sorriso do tamanho do mundo, né?
e com seu filhinho ali junto dele. Que coisa boa. Irmão Alan tá lá com uma camiseta Sangue de Jesus. Que é isso? Fala sério, irmão. Tá me inspirando a pregar, né, a salvação no dia de hoje. Não, não, o irmão Alan já está se preparando para Páscoa, por isso que ele está com a camiseta vermelha. Chegou ali o nosso Walisson Breno, voz macia. Meu Deus, eu tenho que aprender com o Pode, Walisson ter Senhor, essa. pastor. Pai Pode, do Senhor, Senhor, meus bom, irmãos. Boa noite. bom demais ver esse homem de Deus, né? E ouvi-lo, ó. Vocês têm que conhecer esse homem pessoalmente. O Walisson Breno, tem que conhecê-lo pessoalmente. É um servo de Deus e tanto. Só conhecendo, né? Eu sou Paz do Senhor, meu suspeito. pastor. Paz do Senhor para todos, viu? Paz do Senhor. Gostei da camisa, irmão. Gostei dessa Amém. camisa vermelhona. É sangue de Jesus mesmo. Vamos lá. Nossa matéria termina dia 6 de maio. 6 de maio. E aí teremos a nossa provinha. Mas como é que vai ser a nossa provinha? Múltipla escolha para os novos que não conhecem, baseado nos exercícios. Serão 10 questões, tão somente, unicamente. Então vocês têm que estudar todos os exercícios, tanto que estamos trabalhando para corrigi-los parte por parte, e aí vocês vão estudar todos. E desse grupo de exercícios nós vamos retirar exatamente 10 perguntinhas, né? Porque é fácil, é certo, errado, certo, errado, certo, errado. Para você errar, realmente tem que estar muito errado. Para errar, tem que estar muito errado, mas eu tenho certeza que a maioria aqui, se Deus quiser, vai ter uma excelente nota nesta matéria. 13 de maio começamos com a matéria Síntese do Novo Testamento. Vai ser a sequência. Aí nós vamos fazer uma viagem dentro do Novo Testamento e, claro, a apostila, já adianta, ela vai ser um pouquinho mais magrinha, e tendo também um número razoável de exercícios que corresponda. Vamos então à nossa apostila, por favor, na página de número 8. Sebastião Gabriel, chegou a apostila agora? Ah, tu tá brincando? Tu tá falando sério? Eu não acredito. Uau! É Tô algum estudando no iPad problema, aqui. é algum problema no teu endereço, homem. Eu mandei por priority mail com track number. Eu vou ter que dar uma olhada Rapaz, aqui, mas não creio que chegou, não. Na verdade, eu não olhei hoje, mas a minha esposa dê foi uma lá olhadinha, hoje. por favor, e me diga, Foi lá hoje lá me embaixo, diga. lá não tinha nenhum papel. Hum, hum. Mas estranho, é algum problema com teu endereço. Se eu constatar que o problema é com teu endereço, eu vou ter que pedir um outro endereço emprestado aí para te mandar, senão Tá, tu vai ficar no prejuízo. Mas vamos lá. tranquilo. Página 8, de Adão a Noé, o dilúvio. A redenção está prefigurada no livro de Gênesis. Já falamos sobre isso, né? Essa parte, mas vamos falar sobre o dilúvio aqui, lá embaixo. Com o tempo, os descendentes de Adão e Eva começaram a povoar a terra. Ao ver que a maldade humana estava por todos os lugares e que as pessoas só pensavam em coisas ruins, Deus ficou triste e disse: Eu mesmo criei a raça humana, mas agora vou destruí-la. No entanto, Deus estava contente com Noé, o único homem justo daquela época, um homem que lhe obedecia completamente. Deus falou com Noé: o fim da humanidade está próximo. Existe muita violência por todos os lados. Vou destruir tudo o que existe, incluindo as pessoas. Já fui questionado se o nosso Deus é um Deus de amor e misericórdia. Por que ele fez isso? Por que ele decidiu destruir aquela humanidade? Aqui temos os motivos de Deus, não é, para o dilúvio. Vamos lá. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Gênesis 6:6. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência.
Gênesis 6:11. Para quem está perdido, estamos na página de número 8 e estamos falando sobre o dilúvio. O dilúvio. Muito bem. Aqui nós temos algumas questões curiosas para serem abordadas, tá? Baseado nestes versículos. Eu até peço que, por favor, mantenham suas Bíblias abertas no capítulo 6 do livro do Gênesis. Capítulo 6 do livro do Gênesis. Eu vou aqui levantar algumas questõezinhas ou algumas abordagens que levantam polêmica no meio evangélico, no meio cristão. E, acima de tudo, eu vejo essa polêmica nas redes sociais. Eu não sei se vocês estão acompanhando, não estou aqui falando como querendo fazer propaganda à minha pessoa, entenda-me bem, eu não gosto de fazer isso, mas nos últimos dias, para ser mais exato, já são 18 dias que o Espírito Santo não tem me deixado dormir direito. Em que sentido? O Espírito Santo tem falado muito forte ao meu coração para eu fazer curtinhos vídeos falando de flashes ligados aos sinais do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Jesus. E eu estou fazendo isso já há uns 3, 4 dias. Eu já era para ter feito isso há mais de 2 semanas, que Deus está realmente me incomodando demais, demais, demais. Então eu estou lançando nas redes sociais uma série de vídeos denominado Momento Escatológico. Alguém está acompanhando esses vídeos? Alguém aqui? Alguém? Isto, agradeço, para a glória do Senhor, não é para fazer propaganda à minha pessoa, mas quem me conhece ou tem me acompanhado ou convive comigo ou tem convivido comigo ao longo de um tempo, sabe que eu detesto notoriedade, detesto aparecer, ainda que eu sou uma pessoa pública, pela força do meu ministério, do ministério que Deus nos confiou, mas Deus, vou dizer com todas as palavras, tem me jogado contra a parede, para que eu abra a boca pela sua palavra, claro, e fale sobre as verdades. E eu peço que vocês me ajudem em oração. Já estou tendo retaliações fortes, e não se espante, de pastores. De pastores. Hoje eu recebi umas 4 chamadas super desaforadas de pastores que estão irritados com o nosso vídeo. E eu falei, vem cá, eu não estou lhe entendendo. Ele está irritado por quê? Falar da Bíblia causa irritação? Não, o senhor está nos confrontando. Não, eu não estou confrontando ninguém. É a palavra, não é? A palavra, quando ela confronta, quer dizer, do outro, quem está do outro lado ouvindo e não está gostando, é porque tem algo a dever. Concorda comigo? Se você e eu estamos devendo a Deus e a nossa consciência, é claro que a palavra vai efetivamente nos confrontar. Mas eu careço das vossas orações para que o inimigo não coloque travas no avanço desse humilde projeto que é lançarmos vários vídeos durante a semana falando deste assunto, para trazer um despertamento ao povo de Deus, né? E com Noé não foi diferente, né? Noé ministrou a palavra de Deus, anunciando a destruição daquele mundo antigo, mas poucos deram ouvidos, ou praticamente ninguém, somente, né, os seus familiares que usufruíram da salvação. E hoje, meus irmãos, infelizmente não é diferente, não. Hoje está até um pouco pior. Os dias de Noé foram difíceis? Foram. Mas os dias de hoje, se a gente colocar numa linha de proporcionalidade, está 200 vezes pior se compararmos aos dias de Noé. Vamos lá. Mas eu quero levantar aqui algumas questõezinhas, não levantar questões para fazermos debate. Eu detesto também fazer debates. Não sou de debater, detesto debater, mas eu gosto de apresentar temas bíblicos que hoje são polemizados por uma falta básica de conhecimento bíblico. Vamos lá. No versículo 1, Gênesis 6:1, olha só o que diz aqui.
E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Isso aqui me chama a atenção, né? Aqui não está dizendo lhes nasceram filhos e filhas. Está dizendo lhe nasceram filhas. Mas qual a razão que Moisés, né, o autor do livro de Gênesis, ressalta este substantivo? Não poderia usar filhos e filhas? Poderia, mas por alguma razão ele colocou aqui filhas. O Espírito Santo o dirigiu para nos chamar a atenção para o que vem no versículo seguinte. E viram os filhos de Deus, preste atenção nisso aqui, é bem interessante, e que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Observaram aqui? Filhos de Deus e filhas dos homens. Quem eram esses filhos de Deus? E quem eram estas filhas dos homens? Vamos responder em seguida. Aí vem o versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão como 120 anos. Outro versículo que leva a várias interpretações nada corretas. E vamos explicar bíblica e hermeneuticamente a interpretação. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Versículo 7. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Não Caim, Cã e Jafé. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Até aqui, Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao verso 12. Vamos fazer aqui algumas importantes considerações. Primeira consideração, não está na apostila. Essas considerações que eu vou fazer, elas são importantes, e eu sugiro, não obrigo a ninguém a anotar estas considerações, porque, repito, elas são importantes e vão até lhe ajudar lá na frente a entender as respostas dos exercícios que estamos colocando à disposição dos irmãos. Vamos lá. Primeira questão curiosa está no versículo de número 2 e no versículo de número 4. Então, entenda bem. O versículo 2 e 4 de Gênesis capítulo 6, eles estão intimamente conectados. E você vai entender agora por quê. Olha só o versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E o versículo 4, leio de novo. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhas. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Quem eram esses
filhos de Deus. E quem eram estas filhas dos homens? Alguém tem uma ideia? Vamos lá. De repente você já estudou, já leu, já ouviu alguma palavra ministrada, algum estudo bíblico sobre o assunto. Se alguém já leu, já ouviu algum estudo e gostaria de compartilhar o que entendeu, pode fazê-lo agora. Se não, já vamos entrar direto explicando quem eram essas duas classes de pessoas, ou seja, filhos de Deus e filhas dos homens. Ninguém nunca ouviu nenhum estudo bíblico ou leu alguma coisa explicando detalhes sobre as diferenças desses nomes, porque a Bíblia ela é bem específica, né? Quando ela coloca filhos de Deus e filhas dos homens, é uma linguagem figurada, é uma linguagem técnica, ligada a alguma coisa. Vamos lá. Não é dos primeiros homens que habitaram a terra que o senhor já havia falado, não, antes de Não, nesse caso específico, não. Lembre-se que aqui já tinham passado mais de 1.700 anos da criação do homem. Então aqui já tinha passado mais de um milênio da criação do homem, ou melhor dizendo, da criação do planeta Terra e a mesmo tanto da criação do homem, ou seja, tinha passado 1.000 anos em média. Vamos lá. Se quiserem anotar, é interessante. Os filhos de Deus aqui é a linhagem piedosa de Sete. Quem foi Sete? Foi o filho que Deus deu a Adão e Eva em consolação à perda de Abel, que fora assassinado pelo seu irmão Caim. Estão lembrados de Sete? Quem está lembrado de Sete? Se você não está lembrado de Sete, vou te lembrar agora, através do texto bíblico. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 25 e 26. Livro de Gênesis, capítulo 4, versos 25 e 26. É importante, não é? Termos anotados esses textos bíblicos para fazermos as conexões. Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26. Estarei lendo na versão Almeida Corrigida 2009, ou seja, ARC 2009. Quando eu estiver lendo uma outra versão que não seja ARC, como a ARA, eu estarei me referindo, né? Porque eu sei que alguns irmãos podem estar usando ou a Almeida Revista Corrigida ou a Almeida Revista Atualizada, mas nesse caso aqui agora é a leitura da ARC 2009. Então lá, Gênesis 4, 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Agora chama-nos bastante atenção, por favor, aqui, ó, versículo 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O que isso quer dizer? Dá a entender que até o nascimento de Enos não era normal, não era comum a invocação do nome do Senhor. Aí você vai ler com mais atenção ainda todo o capítulo 4 de Gênesis, preste atenção nisso aqui, e o capítulo 5 todo. Se for necessário, leia 1, 2, 3, 4, até 5 vezes. Aí você vai entender o porquê eu estou lhe recomendando fazer isso. Você lendo com atenção todo o capítulo 4 de Gênesis, que são 26 versículos, e todo o capítulo 5 de Gênesis, que são 32 versículos, aí você vai matar a charada. Agora sei. Quem eram os filhos de Deus
e quem eram as filhas dos homens. Isso aqui não é uma teoria, isso aqui é um código que está dentro da Bíblia, que a gente aprende através de uma matéria chamada hermenêutica bíblica. Então vamos lá. Filhos de Deus e filhas dos homens. Quem eles eram de fato? Filhos de Deus. A linhagem piedosa de Sete. E as filhas dos homens? A linhagem ímpia de Caim. Anotado? Filhos de Deus. A linhagem piedosa de Sete. Filhas dos homens, a linhagem ímpia de Caim. Se você ler com mais atenção ainda o capítulo 4, todo ele, do livro do Gênesis, você vai descobrir que após a morte de Abel, ou seja, após o assassinato de Abel através de Caim, Deus estabelece uma marca sobre Caim. Alguém está se lembrando disso? Que Deus dá uma marca? Especificamente não se sabe que marca é essa. Se é uma marca na cabeça, uma marca na testa, uma marca na mão, uma marca na bochecha, uma marca no nariz. Mas Deus deixou uma marca. Para deixar bem claro, ó, quem matar Caim será morto, será amaldiçoado 7 vezes. Opa, então ninguém queria dar uma de bobo junto de Caim, porque ele tinha uma marca da parte de Deus. Mas é curioso também, quando você lê o capítulo 4, que Caim foi para uma terra distante e tomou para si 2 mulheres e começou, através delas, estabelecer a sua própria linhagem. Queiramos ou não, foi estabelecido de uma forma, vamos dizer assim, indireta. Por que indireta? Porque a Bíblia não diz com todas as letras, mas dá-nos a entender que Deus, através da linhagem de Caim, estabeleceria uma separação com a linhagem de Sete. Alguém me acompanha? Uma linhagem ímpia e uma linhagem piedosa. Uma linhagem representando o mal, Caim, e outra linhagem representando aqueles que invocariam ou buscariam a presença de Deus, que seria a linhagem de Sete. Então fica, entre aspas, como subentendido, se assim podemos dizer, o princípio do jugo desigual. Ou seja, Deus deixou claro que Caim seguiu o seu caminho por sua própria escolha, criou a sua linhagem. E Sete, como diz o texto que acabamos de ler, também decidiu, através do seu filho Enos, a invocar o nome do Senhor. Ok, por que eu estou deixando isso bem esmiuçado, bem esclarecido? Porque existe um ensinamento aí nas redes sociais e também nos púlpitos de muitas das nossas igrejas, que aqueles gigantes, que fala o livro de Gênesis, que acabamos de ler no capítulo 6, que aqueles gigantes foram produto do casamento de anjos com mulheres. E outros afirmam que foi o produto do casamento de demônios com mulheres. Alguém já ouviu falar disso? Eu já ouvi. Isso é disparatado. Isto é absurdo. Isto não tem base ou muito menos apoio em nenhum texto ou contexto bíblico. Anjo, demônio, eles têm poderes? Têm. Podem assumir a forma física humana? Sem dúvida nenhuma. É uma propriedade que Deus deu tanto a anjos como a demônios. Mas lembre-se, anjos e demônios são seres criados. Os demônios, segundo uma teoria, saíram dos anjos, ou seja, é um grupo de uma hierarquia angelical, não é, que se rebelou junto com Lúcifer lá no passado remoto e saíram da presença de Deus, tornando-se demônios. É uma história um pouco longa, mas estou esclarecendo a vocês que nem os anjos e muito menos os demônios têm poder de reprodução. Mas, pastor, como é que se explica na magia negra relações sexuais entre mulheres e feiticeiros? Aí é outra história, outra história.
são gerados crianças debaixo do poder das trevas? Sem dúvida nenhuma. Mas, olha que curioso, isso não é argumento para aceitarmos que ou anjos ou demônios, casando-se com mulheres, geraria uma nova geração de seres humanos. Isso não funciona. Para ter uma nova geração de seres humanos, teria que ser humano com ser humano, semente humana com semente humana, não semente sobrenatural. E para encerrar essa questão, Jesus mesmo disse que quando recebemos os corpos glorificados no dia do arrebatamento da igreja, seremos semelhantes a quem? Aos anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Alguém está lembrado desse texto que Jesus disse? Ou não? Os anjos não se casam e não se dão em casamento. Então está descartada toda e qualquer possibilidade que houvessem sido anjos ou mesmo demônios que tivessem tido relações sexuais e daí gerado a estes gigantes que esse texto aqui fala, né, no versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Você pode pesquisar. A palavra gigante está no termo hebraico Nephilim. Nephilim, como eu estou pronunciando, Nephilim. E Nephilim quer dizer mutantes. Então, houve uma nova geração, uma nova mutação de seres humanos na face da terra por causa da união de duas sementes ou de duas linhagens. A linhagem piedosa de Sete e a linhagem ímpia de Caim. Perfeito? Então, essa questão vamos deixar bem esclarecido. Se alguém ainda tem dúvida, fique à vontade em aqui nos interromper e colocar sua dúvida, mas eu não consigo ver dentro da palavra de Deus, das evidências do texto hebraico, que pudessem ter sido anjos ou demônios. Não há cabimento, nem bíblico, nem teológico, nem hermenêutico e nem exegético. Isso aqui não é um ponto de vista meu. Eu estou expondo o que este livro nos apresenta. Outra questãozinha também é sobre o que está no versículo de número 6, que muita gente levanta esta questão e dá uma dor de cabeça. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Minha pergunta: Deus pode se arrepender de algo? Sim ou não? Vamos Sim. lá. Baseado em quê? Dentro da Bíblia. Vamos lá. Aí, para a senhora fazer essa afirmação, tem que ter uma resposta bíblica. Presta atenção. Para nós fazermos um sim, eu tenho que ter um texto bíblico que diga o sim. Ô, professor, eu não sei exatamente o texto, mas tem uma passagem bíblica que fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Opa! Então esse texto afirma que Deus não pode se arrepender de nada. Conferimos isso ou não? Sim. Está lá no livro de Números. Pastor. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Vamos chegar lá. Eu estou fazendo esses questionamentos porque esses questionamentos são muito normais quando se lê ou se estuda este texto por causa de uma dificuldade que há dentro deste versículo. Pastor Francisco, tem algo a abordar? Sim, pastor, duas questões aqui. Antes que o senhor me responda essa primeira pergunta, com relação a se Deus arrepende ou não, eu não posso afirmar categoricamente que sim nem que não. Lógico, sim. Quem somos nós? No meu ponto de vista, eu acredito que Deus, ele não vou usar o termo arrepender, mas mudar muitas das vezes de opinião com relação a quando ele decreta, por exemplo, lá em Nínive, que havia um decreto para que destruísse toda a cidade, mas excelente. Por amor, Deus voltou atrás com sua palavra. Quando é estabelecido algo com justiça, eu acredito que Deus não se arrepende, ele cumpre realmente aquilo que foi estabelecido. Agora, por amor, assim, eu acredito que sim.
Ô, Não, pastor, a sua abordagem está perfeita e a gente vai endossá-la agora com o texto bíblico. Vamos ouvir Mandelli e aí eu vou endossar com o texto bíblico. Está perfeito, em Mandelli. ô, pastor, mas aí eu fiquei, não sei se ele quer dizer 100% se arrependeu, mas aqui em Gênesis 6 fala, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Perfeito, o próprio versículo em si já está dando uma dica da sua própria interpretação. Excelente. Irmã Mandelli está ligada, gente. Se você pensa que Mandelli está desligado, você está redondamente enganado. E Mandelli está com 3 tomadas. Tá lá, irmão Ailson. Eu já esperava essas reações, isso aqui é importante para a gente deixar isso bem esclarecido. Irmão Ailson. Assim, não está escrito claramente, não, mas é o versículo 13 do Gênesis 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Também isso não é um tipo de arrependimento? Não. Vamos endossar agora com o texto bíblico e eu vou pegar o gancho do pastor Francisco. Me permita, pastor Francisco, pegar o seu gancho, que o seu gancho está excelente. Não que os ganchos dos demais irmãos não sejam excelentes, mas para nós tirarmos definitivamente esta sombra de dúvida, Deus se arrepende ou não se arrepende? Resposta: não se arrepende. Porque o próprio texto que a nossa irmã Gleice falou é aquilo ali. Deus não é homem, não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. O conceito de arrependimento. Qual é o conceito de arrependimento que a Bíblia nos traz? Anote aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Tenha isso anotado. Esse é o conceito bíblico de arrependimento. Ou, se nós não tivermos ideia deste texto, a gente está em maus lençóis. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que esse texto está nos querendo dizer? Número 1, arrependimento é característica singular e única de nós, seres humanos. Isso quer dizer, nós, seres humanos, somos pecadores, erramos, fracassamos. Quando erramos, fracassamos, pelo Espírito de Deus, temos a sensibilidade do reconhecimento. E esse reconhecimento, isto é, rapaz, eu errei, eu pequei, eu entristeci o coração de Deus, eu deixei de cumprir a sua palavra, transgredi a palavra de Deus. Então, eu tenho que me reconciliar com Deus, tenho que limpar as minhas contas com Deus. Senhor, estou aqui, reconheço, errei, pequei, pisei na bola, fiz o que fiz e eu quero te pedir perdão pelo meu erro cometido. Isto é arrependimento. E essa é a razão que Deus não pode se arrepender, porque tudo que ele faz é justo, é perfeito. Existe sim, como o pastor Francisco falou, a mudança de ideia, baseado na sua justiça, ou seja, Deus se propôs a fazer algo, mas olhando pelo lado da sua justiça e do lado da reação que as pessoas terão diante dos seus decretos justos, aí Deus muda, não se arrepende. Alguém está me acompanhando? Porque o arrependimento é em função de um erro cometido. A mudança de ideia é em função a uma atitude de Deus ligada à sua própria justiça. Porque Deus é justo. Se eu me arrependo, se eu reconheço que eu errei, Deus será injusto em me castigar, em me penalizar? Não.
Foi o caso de Nínive. Nínive recebeu a mensagem do profeta Jonas, todos se converteram, 120 mil. Deus já tinha um decreto sobre Nínive? Tinha, podia arrebentar Nínive. Só que não aconteceu, porque todos demonstraram o quê? Arrependimento. Robert. O mesmo fato pode ser colocado a justiça e o amor de Deus quando Moisés está no monte e Deus fala que vai mandar matar todos e o Moisés vai lá e conversa com Deus. Eu estava E, perguntando isso aqui. Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Aí nunca é arrependimento, é a mudança de ideia. Agora, por que em Gênesis traz esse texto? Arrependeu-se. Anote aí. É que Ferreira de Almeida, quando traduz o verbo hebraico para o português, ele não pega a ideia exata, porque Ferreira de Almeida conhecia o hebraico, o aramaico e o grego, mas não com tamanha excelência como Lutero e outros tradutores, que eram eruditos nos idiomas bíblicos. Se você faz uma pesquisa da vida de João Ferreira de Almeida, ele não era um erudito, ou seja, não era um conhecedor profundo do hebraico, do aramaico e do grego, como Martim Lutero, como Luís II, o tradutor da Bíblia em francês, como Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera, os tradutores da Bíblia em espanhol. Só você estudar a biografia de Ferreira de Almeida, que você vai descobrir que ele fez o melhor pela tradução da nossa Bíblia em língua portuguesa. Só que ele cometeu alguns problemas, algumas falhas normais inerentes a um tradutor. E aí entra uma figura de linguagem chamada antropopatismo. Isso a gente vai estudar na matéria de hermenêutica, que são sentimentos humanos atribuídos à pessoa de Deus. O arrependimento é um sentimento humano, não é um sentimento divino. Então Deus não pode ter, por inerência ou por natureza própria, sentimentos humanos. Mas Almeida aproximou os sentimentos humanos no sentido de que Deus tem empatia ao ser humano, ou seja, que Deus ama o ser humano e se preocupa em estar o mais próximo possível dele. Alguém está me entendendo, gente? Então, essa expressão arrependeu-se em Gênesis é um problema de tradução, que Ferreira de Almeida teve dificuldade em trazer como estava no original e colocou a expressão arrependeu-se. Aí criou-se a figura de linguagem chamada antropopatismo. Algo parecido, não é igual, em dizer que nós lemos lá na Bíblia, e Deus tem olhos, Deus tem mãos, Deus tem boca. Deus tem olhos literais? Deus tem mãos literais, literalmente falando? Não, porque Deus é espírito. Preste atenção, nossa irmã Gleice está ali, já vamos atendê-la. Em se tratando, quando lemos na Bíblia sobre as mãos de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, a boca de Deus, é outra figura de linguagem. Vamos estudar isso na matéria de hermenêutica e exegese. Chama-se antropomorfismo. Formas humanas atribuídas a Deus. Por quê? São figuras de linguagem que têm por objetivo aproximarmos-nos de Deus e deixar claro que Deus se preocupa em estar o mais próximo possível de nós. Pastor Jesus. Hã? E Jesus? Sobre exatamente o quê? Hoje ele não teve o corpo glorificado? Está com o corpo glorificado. Ele não voltou ao seu estado original de espírito. Então ele hoje ele está no céu com o corpo glorificado. Quando dizemos Jesus está entre nós, no sentido bíblico teológico, não é ele. Como é que é? Pastor, isso é uma heresia. Fisicamente, Jesus não está entre nós. Está o Espírito Santo, que revela ao Pai e ao Filho. Está lá no capítulo 14 do Evangelho de João e no capítulo 15. Leia com atenção. Isso aqui é um pequeno quebra-cabeça. O Evangelho de João, capítulo 14 e o capítulo 15 nos ensina que o Espírito Santo fala da parte do Pai e da parte do Filho. Revela-nos o Pai e revela-nos o Filho. Traz a presença do Pai
e a presença do Filho. Glorifica o Pai e glorifica o Filho. Oh! Então, fisicamente, quando eu falo fisicamente, é isso aqui. Jesus não está entre nós. Não está. Ele está à direita de Deus, como nos ensina a carta aos Hebreus. Mas ele está pela presença do seu Santo Espírito. Sim, mas eu falo assim, hoje, Jesus, quando ele ressuscitou, quando ele subiu ao céu, ele subiu com o corpo glorificado. 100%. Que é o que nós teremos um dia. Semelhante ao dele, não igual, semelhante. Tanto que quando ocorrer o arrebatamento da igreja, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, nós vamos vê-lo tal qual ele é, porque ele se manteve com o corpo glorificado, para a gente entender isso aqui, ó. Mantive esse corpo glorificado aqui no céu, para que você saiba que sou eu e que eu vou te dar um corpo parecido com o meu. Meu Deus! Isso é tremendo. Quem éramos nós para termos este presente, além da salvação, de tabela, ele vai nos dar um corpo semelhante ao dele. Alguém está entendendo, gente? Acho que não, ninguém está dando aleluia, glória. Era para levantar e aplaudir. Louvado seja o nome do Senhor. Quem éramos nós, gente? Para pensar. Nós não éramos ninguém. Estávamos fadados ao inferno, fadados à separação eterna. E ganhamos a salvação, aleluia. E de quebra e de tabela, corpo glorificado. Meu Deus! Aleluia, e esse glória a corpo, Deus. pastor, como é que vai ser? Mais bonito que o seu e o meu. Mais bonito. Não vou ter ruga. Meu filho insiste, pai, você vai ter cabelo com o corpo glorificado. Eu estou pouco importando se eu vou ter cabelo no corpo glorificado. Eu sei que meu corpo vai ser bonito, não vai envelhecer. Ó, as irmãs que estão aí preocupadas, puxa aqui, puxa colar. Ai, meu Deus, e o creme? E a minha máscara, meu pepino? Vai acabar tudo isso, não vai ter mais ruga. Entende? Nosso corpo vai ser perfeito, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais deformidade. Ei, começa a glorificar Deus, começa a louvar a Deus, porque esse presente todos nós vamos tê-lo. Amém? Quem crê no arrebatamento da igreja? Glória a Deus. Quem crê na segunda vinda de Jesus? Amém. Glória a Deus. Que bênção, esse povo ainda acredita. Eu fui já em 2 igrejas nos últimos 6 meses e o povo não levantava a mão. Eu perguntei, pastor, eu não estou entendendo. Aqui ninguém acredita nessa historinha vulgar. Hã? Como é que é? Aqui ninguém acredita mais nesse conto de fadas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou na igreja errada. Então, hoje, irmãos, quando eu recebo um convite, a primeira coisa que eu pergunto ao pastor, vem cá, o senhor acredita no arrebatamento? Acredito, pode contar comigo. Não acredito, esquece, chama outro. Professor, Fala comigo. eu tive. Só me corrija se eu perdi, porque eu tentei entrar no meu tablet e eu não consegui. Eu perdi um pedacinho que o senhor falou, mas me corrija se eu estiver errada. Sobre a questão do arrependimento. Eu entendi que, né, que Deus não se arrepende. Ele muda de ideia. Porém, é correto afirmar que essa mudança pode ser condicionada à nossa atitude, ao nosso arrependimento? Sim, por causa da justiça de Deus. Porque no momento que eu mudo de atitude, eu demonstro diante de Deus que eu quero mudança. Confere? Que eu quero mudar, que eu quero ser perdoado, que eu quero me aproximar de Deus. E isso sensibiliza o coração de Deus a fazer o quê? Mudar de ideia. Lembra? O profeta Isaías recebeu uma mensagem, vai lá para o meu servo, Ezequias, diga para ele, aí lá vai Isaías, assim diz o Senhor, prepara a tua casa, que em poucos dias tu vais o quê? Morrer. Decretar, estava decretado. Lá vai Ezequias, diz a escritura que ele entre 2 paredes chora igual a criança, e chora, e clama, e chora. Daqui a pouco, passa um tempo, vem Isaías, assim diz o Senhor. Por causa da tua atitude e do teu coração, agradou o Senhor retroceder 10 graus no relógio de Acás, te dando mais 15 anos de vida. Rapaz, Deus muda de ideia? Muda. Ligado à nossa atitude. 100%, irmã Gleice, está ligado. A próxima ele solta um ponto aí que a irmã vai ficar tonta, de tão forte que vai ser esse ponto.
Entenderam, irmãos? E para fechar 2 de Coríntios 7:10, a tristeza do mundo que opera a morte, sabe qual é? Remorso. Foi o que Judas Iscariotes teve. Pega Pedro e pega Judas. Os dois erraram, os dois pecaram, os dois fracassaram. Sim, senhor. Mas dos dois, quem se arrependeu? Pedro. Negou Jesus, mas se arrependeu. Foi restaurado. E Judas? O remorso levou ao quê? Ao suicídio. Operou a morte. Cumpre-se então o texto de 2ª carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Compreendido, gente, essas questões? Alguma dúvida? Pastor, Joga, irmã Vanderleia Almeida. mas essa ideia de remorso e arrependimento, hoje em dia, confundem muitos os cristãos, porque a impressão que dá é que eles não sabem diferenciar o que é um arrependimento, o que é ter remorso. Né? Isso aí Porque não se ensina com profundidade o assunto à luz da Bíblia. Se fala assim, por cima, na superfície. Quando um assunto desta natureza é falado só na superfície, é normal que vão ser gerados debates, polêmicas, dúvidas. Então, este é um tipo de assunto que deveria ser abordado com profundidade nas igrejas. E aquelas que têm escola bíblica dominical, com mais razão. Né? Com muito mais razão. Tem igrejas que não têm escola bíblica dominical. Eu entendo essa dificuldade. Aí o pastor tem a visão básica, né, de trabalhar no culto de ensino e introduzir uma palavra desta natureza para fortalecer a visão da congregação. Compreende? Então, é simples entender. Meu povo perece por falta de conhecimento, né? E o texto de Oséias 4:6 é interessante, né? Quando você lê no hebraico, você lê assim: meu povo é destruído por falta de uma orientação básica. Orientação básica. Como está no hebraico. Tem pastor que não gosta de ensinar, pastor. Então ele tá cometendo um grave problema. Pastor que não gosta de ensinar, ele não está honrando o ministério que Deus lhe confiou. Eu posso provar isso em mais de 10 textos do Novo Testamento e todos da parte do apóstolo Paulo. Pastor que não gosta de ensinar, ele não tem compromisso com o ministério a qual Deus lhe confiou. Pastor, isso é forte, ué. Eu tenho, da parte de Deus, a humildade e, ao mesmo tempo, a propriedade de fazer essa afirmação dentro da palavra de Deus. Eu jamais faria essa afirmação fora da palavra de Deus. Seria muito doido e falar fora da palavra, né? Se alguém tem dúvida, eu posso jogar os 10 textos para você entender que pastor que não ensina está brincando com o seu compromisso de servir a Deus, porque é um ministério difícil, um ministério duro, um ministério áspero e mal interpretado. Já fui pastor de igreja, com uma modéstia à parte, 5 vezes e sei como é difícil ensinar uma congregação. É isso aqui, ó. E vocês que têm, graças a Deus, vossos pastores, alguns dos vossos pastores eu conheço e louvo a Deus que tem responsabilidade, tem compromisso em ensinar a palavra. E eu oro todos os dias e peço, Senhor, desperta os teus pastores a abraçar o compromisso de ensinar a tua palavra, porque o teu povo está morrendo por falta de uma orientação básica, ou seja, de um conhecimento básico das Escrituras Sagradas. Vamos voltar para a apostila e vamos avançar um pouquinho nesse aspecto do dilúvio. Eu abri essa aula para falar só sobre o dilúvio, porque isso pouquíssimo se fala. Mesmo nas escolas dominicais, pastor, pouquíssimo se fale comigo, pastor Francisco. Antes do senhor prosseguir, só tiro uma dúvida aqui. O senhor falou no início aí, voltando um pouquinho, sobre as duas gerações, as de duas Caim, linhagens, a linhagem ímpia de Caim e a linhagem piedosa de Sete. Perfeito. Beleza. Ficou claro, correto, beleza. Mas assim, quando Caim ele sai, né, a Bíblia diz que ele casou-se com 2 mulheres. Teve 2 mulheres, correto? Perfeito, e daí iniciou o processo da sua linhagem.
O senhor tem Correto. mais ou menos ideia de quem que eram essas mulheres, ou mais ou menos assim? A Bíblia não dá detalhes, mas quando a gente investiga o texto hebraico, né, o texto hebraico é bem interessante. Lamento que, de momento, né, eu acredito que poucos de vocês, ou ainda, por enquanto, nenhum de vocês tem acesso ao texto hebraico, né? Vamos chegar lá no bacharel em teologia, quem chegar lá, né? Ora a Deus que alguns de vocês estejam fortes, firmes e animados, e quando chegarem lá no bacharel em teologia, nós teremos duas matérias, chamadas de noções de hebraico bíblico e noções de grego bíblico. Aí vocês vão entender um pouco da profundidade do texto em hebraico e no grego do Novo Testamento. Mas deixando bem claro que o texto hebraico é interessante, né? O texto hebraico deixa algumas dicas ou pistas para nós detectarmos quem foram estas mulheres que consequentemente se transformaram, foram as esposas de Caim. Se a gente for lá no capítulo 3, 2 e 1 de Gênesis, nós vamos recapitular alguns pontos importantes. Primeiro ponto, Deus disse a Adão e Eva, frutificai, enchei a terra e multiplicai. Então, 3 verbos, frutificar, encher a terra e multiplicar. Perfeito. Só havia um tronco único da raça humana, um único tronco, ou seja, Adão e Eva, que foram gerando. Alguns paleontologistas, por documentos antiquíssimos encontrados na antiga Babilônia, na antiga Pérsia, e eu tenho acesso a alguns deles, inclusive a pedra de Gilgamesh. Você pode pesquisar lá no Google, a pedra de Gilgamesh. Há uma teoria, ainda não 100% provada, que provavelmente Adão e Eva tenham gerado ao longo da sua existência mais de 60 filhos. Como é que é? E não é difícil entender isso. A vida do homem era longa. Adão viveu 930 anos. A Bíblia não fala da idade de Eva. Mas vamos partir da vida de Adão. 930 anos literais. Fator número 2. O clima da Terra era único. Não havia chovido ainda. A temperatura era uniforme, em torno de 68 graus Fahrenheit ou 20 graus centígrados. Então, o clima da Terra era único. Então, segundo fator, clima. Terceiro fator, o pecado não era tão abundante. Então, podemos entender que a forma de multiplicação da raça humana era abundante. Hoje, quando você vê uma mulher gerando gêmeos ou trigêmeos, é um ofa. Quando sai quadrigêmeos, meu Deus, 4. Quando chega a 5, papai do céu. Sexto plus, então, vai para a notícia. Vai para todas as redes sociais, vai para todos os jornais. No Chile, em 1977, pouca gente sabe disso. Foi a última mulher, segundo a história, que gerou à luz a 7. Aonde eu quero chegar? Não era difícil, então. Entendemos que Eva poderia gerar com muita facilidade. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Foi o processo de multiplicação. E aí? Por alguma razão, Deus, melhor do que eu e você, já tinha tudo na mente, permitiu o casamento entre irmãos. Mas isso não é incesto? No princípio, não. No princípio, houve uma permissão de Deus. Interessante isso. Mas da maneira como a maldade do homem começou a evoluir, a crescer e a encher toda a terra, Deus então dá um basta. Está aqui. Deu basta. E esse basta veio com o dilúvio. Deus já sabia de tudo isso? Sabia. Então Deus deu um tempo para haver o crescimento e multiplicação da raça humana, mas ele sabia que em algum momento ele ia fazer um basta, ia dar o basta. Esse basta, ou seja, de casamento entre irmãos, fica também claro depois que Noé sai da arca. Quando Deus deixa algumas normas morais que ficam definitivamente seladas na lei de Moisés. Na lei de Moisés está claríssimo que incesto é pecado. Nós vemos também algo ali na questão das filhas de Ló. Era uma prática normal
o incesto até aquela ocasião, sim. E, sobretudo, naquela área de Sodoma e Gomorra, onde o pecado estava numa proporção exagerada. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Então, houve, sim, no início, uma permissão de Deus de casamentos entre irmãos. Mas Deus já sabia que ele teria que cortar o mal pela raiz, ou parar em algum momento, porque a coisa já estava o quê? Se excedendo, entrando num nível estúpido, absurdo, exagerado. Esta é a explicação mais plausível dentro do texto hebraico e dentro do segmento bíblico, para entendermos, né, as gerações ou as genealogias que vieram de Caim, de Sete, etc. Consegui alcançar alguma coisa, pastor Francisco? Se eu não conseguir, estou mais limitado do que ontem, pode acreditar. Vamos avançar, irmão, são 9h27. Esse dilúvio está nos afogando, né? Mas ninguém vai morrer aqui não. É o dilúvio, e isso aí é uma temática difícil de ser estudada. Os motivos de Deus para o dilúvio. Vamos lá na apostila. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara, já falamos. A terra estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência, já falamos. Agora, qual foi a saída que Deus deu ao ser humano? Uma arca. E está aqui, ó, a arca. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Não era madeira qualquer, era uma madeira blindada, era uma madeira de qualidade, a madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Betume, para quem não sabe, é pinche, não é? Elemento do petróleo, derivado, é o chamado petróleo cru. Então era muito fácil conseguir o betume naquela região, sobretudo ali na região da Mesopotâmia, na linha dos rios Tigre e Eufrates. E desta maneira farás. Olha as medidas da arca, gente, preste atenção, olha as medidas da arca. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Pastor, não entendo nada de côvados. Calma, na página seguinte eu traduzi tudo para metros, para você entender. Farás na arca uma janela. De um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás a seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Opa! Então era um barco enorme, com 3 andares. Olha que tecnologia, só o nosso Deus. Vai lá na página 9. As dimensões da arca. Tinha 300 côvados de comprimento. Um côvado aqui, 44,5 centímetros. Então essa arca tinha 133 metros de comprimento. Rapaz, um barcão grande. Tinha 50 côvados de largura, ou seja, 22,30 metros de largura. Uau, que enorme! E tinha 30 côvados de altura, 13,40 metros. Era alto, era realmente a semelhança de um prédio de 10 a 15 andares nos dias de hoje. Me perguntaram quantos animais, não incluindo as pessoas, poderiam ter cabido dentro da arca. Cerca de 1.500 a 1.750 animais. Que? Aproximadamente. Pelas dimensões. E aguentaram quanto tempo ali? 375 dias. Nós vamos falar sobre isso. Como é que é dentro de um navio desses, de 3 andares, entre 1.000 a 1.750 animais com 8 pessoas? Sim, senhor. Não é Deus? É Deus. Deus proveu tanto a capacidade de armazenamento de comida, e não me pergunte que a Bíblia não dá detalhes. Como é que aqueles animais faziam surgir? Gente, para pensar. É um negócio violento. Comida para todos eles, lugar para fazerem a higiene, como é que eles faziam as suas necessidades. Deus pensou em tudo, e maravilhosamente. Hoje é fácil, se conseguem construir transatlânticos de 10 andares com uma tecnologia de última geração. Mas ali foi Deus que deu um projeto arquitetônico de engenharia de altíssima qualidade. Vamos lá passar na genealogia de Adão a Noé,
que muita gente não presta atenção e não dá mínima. Isso aqui é importante, né? Genealogia de Adão a Noé. 10 gerações. Anote aí. Uma geração na Bíblia abrange 100 anos. Uma geração na Bíblia, na maioria dos textos, abrange 100 anos. Então nós temos aí que 1000 anos de história entre Adão e Noé. Adão foi criado do pó, tá ali ó, na apostila. Depois veio Adão. O nome Adão vem do hebraico Adamar, que quer dizer terra, solo, vermelho. Eva vem da palavra hebraica que é traduzida por vida, ou mãe que gera vida. Caim e Abel foram os seus primeiros filhos, não foram os seus únicos, foram os seus primeiros 2 filhos. Depois veio a Enoque, que gerou a Enos. Irade, que gerou a Cainã. Meujael, que gerou a Malael. Metusael, que gerou a Jared. Lameque, que gerou a 2 filhos, né, com seus mesmos nomes, Lameque e Enoque. Jabal ou Jubal, de acordo com a tradução, que gerou a Tubal-Caim, Naamá e Matusalém, o homem que mais viveu na face da terra. Alguém se lembra dos anos que viveu Matusalém na face da terra? Vamos lá, se alguém se lembra. Eu sei que alguns aqui já leram. 1960. Não. É 900 e alguma coisa. 960? Ou 980? Não. Gente, eu sei que é mais de 900. Com certeza. Agora, o número exato, ninguém se lembra do número exato sem olhar na Bíblia. Olhar na Bíblia até eu. De 900 e... 999? Aí jogou para quase bater do 1000, mas não foi 1000, não. Ele chegou a 1000? Ninguém se lembra? 969? 969, bênção de Deus. 969. Anote lá o ladinho da apostila, né? Matusalém viveu 969 anos. Uau! Que fantástico isso. Adão viveu 930 e Matusalém 969. No milênio vai ser normal alguém viver essa idade. Pastor, essas idades são literais, 100% literais, dentro do nosso calendário. 100%. Vamos lá. Os acontecimentos... Esse Enoque aqui é aquele que a Bíblia fala que andou com Deus? A Bíblia fala de 2 Enoques. Esse sim. O Enoque que está na 8ª geração. O Enoque da 4ª geração, não. Estão percebendo aí, gente? São 10 gerações. Mas na 4ª geração aparece Enoque, ok? E na 8ª. O Enoque que andou com Deus é da 8ª geração, não da 4ª. Esse da 4ª aqui é o filho de Caim, a qual ele edificou a cidade com o nome? Isto, tá chegando lá. Vou jogar um ponto na senhora que a senhora vai ficar tonta. Vai dizer tanta glória. Sabe por quê? Vai desembocar com a isenção da prova. Tá chegando lá, minha irmã. Tá chegando. Se a senhora conseguir abraçar mais 2, 3 perguntas, tá isenta. Vai ser igual o evangelista Alexandro, né? Ficou isenta de uma matéria com a maior facilidade. Mas, vamos lá. Filho de peixe, peixinho é. Irmãzinha, irmãozinho. Vamos lá. Os acontecimentos após o dilúvio. Então veio o dilúvio, fez aquele arraso que nós já sabemos. E infelizmente só sobreviveram 8 pessoas. Noé e sua esposa, seus filhos com as suas respectivas esposas. Importante, estava me esquecendo. Muitos pregadores, infelizmente, por não analisar o texto, e pior, não fazem exegese do texto como no hebraico, pregam algo que não é verdade. O que eles pregam? O tempo que tomou Noé pregando
sobre o dilúvio. Não, Noé pregou 120 anos, já viram isso? Noé pregou durante 120, mas não está escrito isso na Bíblia, gente. Isso não está escrito. Nem pela indireta, nem pela indireta. E eles usam esse texto aqui, ó, que é mal interpretado, que é exatamente Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele é também carne. Agora, preste atenção no texto. Porque os seus dias serão 120 anos. Aí vem o pregador, pega o texto e interpreta. Noé pregou 120 anos. Mas aonde está escrito isso? Ele criou uma interpretação falsa, que não bate com o texto. E o hebraico, pior ainda. O hebraico diz: o tempo da sua vida será reduzido para 120 anos. E assim aconteceu. Depois do dilúvio, a vida humana raríssimas vezes ultrapassava 120 anos. Há casos que vemos que sim, não é? Jacó, por exemplo, se você se lembra, Jacó morreu com 147 anos, é uma exceção. Moisés morre com 120 anos. Mas a faixa da vida humana ela é drasticamente reduzida pelo pecado, pelo clima da terra que muda drasticamente, não é? E por outros fatores. Irmão Ailson. O que é lamentável, Pastor, né, pastor? ô pastor, mas talvez eles falam isso porque, pelo que eu estava olhando, a arca foi construída em 120 anos, não foi isso? Talvez eles alegam Não, isso por eles. Ah, não. Aonde está escrito isso? Que a arca foi construída em 100... Outra coisa perigosa de se afirmar, porque eu não vejo nenhum texto que me dê respaldo, apoio para fazer. Irmãos, isso é perigoso. Temos que ter muito deixa eu falar para cuidado o com senhor então. isso. Eu estava olhando, pesquisando na internet ontem sobre isso, e tem lá um trechinho de resposta: 40, 70 e 120 anos. E o que estava certo, e olha, é a aula de teologia mesmo que eu estava pesquisando ontem. E Eu falou, sei marcou lá que disso, 120 anos. eu tenho noção disso, e eu tenho estado assustado demais. Porque nos anos 60, 70 e 80 fala disso. Ou seja, que a arca tomou 120 anos de ser construída, é uma heresia. Isso começou a aparecer nos anos 90, metade dos anos 90 para cá. Pastor, você está tão velho? Não estou tão velho, estou gasto. É isso. Eu estou gasto. Eu comecei a estudar teologia nos anos 70. E nos anos 70 não se ensinava isso de jeito maneira. Nos anos 80, o negócio começou a criar uma certa, vamos dizer assim, alteração de conteúdo teológico grave a partir de 1994, 1995. E agora, como mudar isso? A única forma de mudar é apresentando o quê? A exegese do texto. Ou seja, você pega o texto no hebraico e o hebraico mostra diferente, que não se pode fazer uma afirmação que Noé gastou 120 anos, a arca levou 120 anos. Não, não se pode, porque o texto não diz isso. E o texto aqui em português diz, porém, os seus dias. Os dias de quem? Do ser humano. Serão de 120 anos. E o texto hebraico diz, e a duração da sua vida será limitada a 120 anos. E agora? Mas as escolas teológicas, por alguma razão, na sua grande maioria, afirmam que foram 120 anos. Da onde eles conseguiram essa base, eu não sei. Se alguém puder me ajudar e me dizer da onde tiraram essa base, me ajudaria muito, porque eu estou quebrando a cabeça já há 45 anos e não consigo encontrar nenhuma base para que dê apoio a esta afirmação. Irmã Deli. Pastor, não tem como ele ter construído a arca em 120 anos, porque eu imagino que quando ele começou a construir a arca ali, ele teve a ajuda dos filhos dele, deles já eram Eram adultos, eram homens. e já entraram para a arca já com nora, os filhos já casados, já com, entendeu? Então eu imagino que não tem como ter sido 120 anos. Não é Por possível. isso. Alguém aqui já visitou o Museu da Arca de Noé lá no Tennessee? Tem uma réplica. Alguém já ouviu falar que tem uma réplica da arca lá no Tennessee?
eu vou visitar com a minha família em julho, mas eu posso colocar o link para vocês fazerem uma pesquisa. E ali eles explicam, com base histórica, arqueológica, que a arca poderia ter sido construída entre 150 e 160 dias. Aí sim é coerente. Entre 150 a 180 dias. Isso vai ser de entre 5 a 8 meses. Aí sim é coerente. Mas Professor, afirmar 120 anos é forçar o texto. Irmã Gleice. é igual eles afirmam, né, que entrou um casal de cada animal, né? E tem gente que afirma isso categoricamente. Não, é um casal de cada espécie, somente. De cada espécie. Eu vou lá em Gênesis 7:7. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Prestaram atenção? Vou ler de novo. Gênesis 7:8. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra. Preste atenção, irmãos, preste atenção aqui, ó. Aqui Deus está deixando bem claro qual foi o nível de espécies, ou quais foram as espécies que Deus separou. Muitos animais morreram, milhões, mas Deus, para manter a sobrevivência da cadeia de reprodução dos animais na face da terra, ele separou o seguinte, ó, tá aqui, ó, animais limpos, anotou? Animais que não são limpos, que o livro de Levítico chama de animais impuros, aves, todo réptil sobre a terra, anotou 4 tipos de animais. Se eu tivesse tempo, eu entrava em detalhes, só falando sobre esses 4 tipos. Aí diz o versículo 9, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Moisés. Pastor. Oh, perdão, a Noé, desculpe, a Noé. Não são 7 casais de animais limpos e um casal de animal não limpo? Aonde encontramos esse texto? Ô, pastor, eu estou pelo texto. Eu estou pelo texto. No capítulo 7, versículo 2 diz: de todos os animais limpos tomará para ti 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Isso é interessante. O de 7 é só o animal limpo. Pastor, talvez essa fala que a irmã Gleice falou, que eles afirmam, eles tiram base, talvez, desse versículo do capítulo 6, no versículo de número 19, que está escrito assim, ó, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivo contigo. Excelente, mas aqui o texto ele está falando de uma forma genérica, concorda? Está generalizando, mas o texto também fala de forma específica. A gente tem que observar as entrelinhas. Alô, alguém está me entendendo? E as entrelinhas estão exatamente em Gênesis 7:2 e Gênesis 7:9. Alguém está anotando? O que é as entrelinhas? Os textos que dão detalhes. E entre nós aqui, parece que o nosso povo não gosta de ler detalhes na Bíblia. Vamos ser sinceros? Nosso povo gosta muito de ler, mas passa por cima dos detalhes. Olha, irmão, pastor, parece brincadeira, mas assim, eu fiquei curioso. Outro dia eu estava vendo o professor de teologia falar no rádio, eu gosto muito de ouvir rádio, eu estava escutando ele falar, explicando para alguém lá, e falou que o casal de cupim não entrou na arca. Se for bem, faz sentido, mas aí eu fiquei curioso, porque ele também não explicou. Se não entrou na arca o casal de cupim, por que apareceu então esse cupim aí, esse monte de
Irmão, a conexão do irmão Alisson está falhando um pouco. Mas é um negócio curioso isso aí, ó. Não, mas é fácil de entender. Tá. Deus não criou do nada uma nova geração de animais. A Bíblia ensina isso? Depois do que terminou o dilúvio? Não. Não. A Bíblia não ensina que nasceu ou foi criada uma nova geração, uma nova espécie de animais. Repito, vocês já leram isso na Bíblia? Depois do dilúvio, Deus decidiu criar uma nova espécie de animais ou um grupo de novos animais? Não, em nenhum momento. Isso que o Ailson está falando faz sentido. Porque entre nós, o cupim entrou. Mas peraí, mas ele não engoliu a arca, porque o cupim gosta de engolir madeira. Era o jantar e o almoço dos cupins. Mas quem é o soberano? Mas quem é o criador? Alô, quem é o criador dos cupins? Quem é o criador do cupim? Não é Deus? Mas aí também parte do princípio que na arca tinha predadores e presas, e ninguém atacou o outro. 60 pontos para a irmã Gleice. Pronto. Ela apelou. Pode depositar meus pontinhos? Aqui, deixa eu perguntar para o senhor. Minha conexão caiu aqui. Então, o senhor fala que entrou então o cupim na arca? 100%. Porque para eu não afirmar isso, eu teria que buscar na Bíblia um texto que afirmasse. Escute essa, e é sério. Deus criou alguma nova espécie de animais depois do dilúvio? Eu vejo isso na Bíblia em algum lugar? Nenhuma espécie de animal ia nascer do nada. Ela ia nascer de um ponto de partida. Concorda comigo? E esse ponto de partida era em base daquilo que já existia, ou daquilo que fora poupado. Gente, o negócio é sério. Os camaradas fazem umas afirmações que caem no absurdo e no ridículo, porque não tem base bíblica para provar. Bata nessa tecla, meu irmão. Se não tem base bíblica, é uma ideia, é um sonho, é um delírio. Comeu pizza em excesso na noite, e aí começou a ter sonhos. E esses sonhos foram gerados ideias que não correspondem com a Bíblia. Irmã Deli primeiro, por favor, e depois irmã Gleice. Ô, pastor, agora caiu uma curiosidade aqui. Já que houve um dilúvio e estava cheio de água, acho que então os peixes não era necessário entrar na arca. Eles sobreviveriam? Obviamente que não, minha irmã. Ué, obviamente que não. os E eles peixes, não as são tartarugas. mencionados. Eles não são mencionados na lista de Gênesis 7:2 e 7:9. São mencionados apenas os répteis. Quem são os répteis? Serpente, jacaré, crocodilo, sapo. Imagina, a arca estava cheia deles. E estavam comendo uns aos outros? Não, estava tudo controlado pelo Criador. O Criador deu um chá de amansador para todo mundo quieto aí. Cupim, calma, quieto. Não vai comer nada. Tem madeira aqui para vocês para anos, mas vocês não vão comer nada. Deus controlou, gente, mas isso é maravilhoso. O milagre da arca, se a gente começar a racionalizar nossa mente, dá 4 parafusos. Professor. Deus controlou maravilhosamente aqueles animais. Irmã Gleice. Ver as carnes. É justamente isso que eu ia falar. A gente for analisar a história da arca, nos detalhes, é tão lindo, porque, primeiro, Noé não precisou buscar animal nenhum. Os animais vieram, né, amando do Senhor por conta própria. E dentro da arca estavam animais peçonhentos, estavam predadores, tinha de tudo. E mais interessante, que mesmo depois do dilúvio, digamos assim, os cupins não tiveram permissão para comer a arca. Exatamente. Oh, meu Deus, é por isso que a irmã ganhou 60 pontos. Vamos avançar, gente. São 10 para as 10, eu quero só fechar essa parte. Eu já imaginava que o dilúvio ia trazer uma aula quente, mas não tão quente, glória a Deus, né? Porque esse tipo não é debate, é de exposição. Precisa ser colocado os pingos nos is, porque, sinceramente, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, não me considero o melhor dos professores, pelo contrário, deixo muito a desejar. Deus sabe disso e vocês também. Estou aqui para aprender, tenho aprendido, estou aprendendo, continuarei a aprender, mas me dá muita indignação, muita raiva, muita bronca quando eu vejo alguém que se diz professor ensinar sem base em cima deste livro.
Isso me causa enorme indignação e ainda sustenta título de bacharel, mestre, doutor em teologia. Fica de boquinha calada que ganha mais, ao invés de abrir a boca para falar bobagem sem base bíblica. Tem que ter base, gente. Se não tiver base, fica quieto que ganha mais. Pelo menos não passa vergonha, não passa ridículo e não está ensinando o povo barbaridades, absurdezes, coisas que o povo aí está aprendendo o quê? É mitologia. Isso não passa de mitologia. E aprender Bíblia que é bom, infelizmente, tá difícil, gente. Tá difícil. Eu oro todos os dias, Senhor, dá compromisso, dá responsabilidade com os professores de seminários teológicos. E muitos enchem o peito, né? Eu sou mestre em teologia, sou doutor. Acho que não é nem kindergarten de teologia, para falar tanta bobagem e sem base bíblica bem básica. Vamos lá, gente, para terminar. Professor, só fiquei com uma dúvida aqui. Vamos lá, vamos eliminar todas as. Não pode ficar nenhuma dúvida, vamos eliminar tudo. A descendência de Caim estava representada na arca por alguns dos filhos ou noras de Noé? Ela sobreviveu à descendência de Caim? Possivelmente. É só a irmã lá em Gênesis, capítulo 4 e capítulo 5. Ainda que a Bíblia, interessante, né? Não dá muitos detalhes. Não dá muito, só fala, na verdade, a genealogia de Sete. Mas possivelmente, repito, e aqui a Bíblia não dá detalhes, ou Sem, ou Cã, ou Jafé. Mas, na verdade, Sem, Cã e Jafé foram filhos de Noé. Se você olhar, Noé foi filho de alguém, tá? Sim. Noé foi filho de Lameque. Só que, veja bem, Lameque estava dentro da descendência de Sete. Então ficamos aí com duas teorias. Uma desconhecida. A outra pode, eu não estou afirmando, pode que Deus tenha eliminado em algum momento a descendência de Caim e só permitido ter entrado na arca o descendente legítimo de Sete. Quem era? Noé. Porque de Noé sai Sem, Cã e Jafé. Estão me entendendo, irmãos? Alguém está me entendendo? Eu não estou aqui fazendo afirmações, eu estou indo pelo texto. Porque o texto bíblico não está traçando a genealogia de Caim em detalhes, só está traçando a genealogia de Sete. E quem era da genealogia de Sete? Noé. Então aí. No caso, sim, eu creio, não tem como afirmar, mas se a gente for parar para analisar, se entrou na arca, provavelmente foi as noras deles, alguma poderia ser descendente de Caim. Provavelmente, mas está difícil, aí é complicado afirmar, porque nós não temos nenhuma base, nem bíblica, nem histórica, nem arqueológica. Exato, aí fica a segunda possibilidade, que também é uma possibilidade, é uma teoria, não é uma afirmação, que no meio do caminho Deus eliminou a descendência de Caim e só manteve de pé a descendência de Sete. Tanto que Moisés, por revelação, sim, aí ele descreve detalhes da genealogia de Sete. Dá uma olhadinha no capítulo 5, todo ele com atenção do livro do Gênesis, que aí você vai descobrir com todos os detalhes. Vamos fechar aqui essa página e passar para os exercícios? Pastor? Sim, senhor. Desculpa intrometer de novo. De nada. Isso chama-se contribuição. Ok. Vindo de qualquer aluno vale ouro, incluindo da sua pessoa. Tá bom, pastor. Então, assim, vamos partir de um pressuposto. Por exemplo, houve um novo repovoamento na Terra depois do dilúvio, correto? Exato, exatíssimo. Há uma possibilidade que a Bíblia não revela muita coisa e a gente fica também sem saber muita coisa. Há uma possibilidade desses animais que hoje só sobrevivem em condições extremas frias, como lá na Antártida, os animais que entraram, no caso dos polar e outros animais, terem se adaptado em outras regiões
E porque a Bíblia não vai 100%. falar de urso polar, não vai falar desse Não tipo fala, de não coisa. fala, porque Então, assim, há uma possibilidade, então, de uma adaptação futura desses animais aí em 100%. climas frios e por aí vai. Não vou falar assim de uma 100%. evolução, mas uma Não. adaptação. Adaptação, 100%, porque vamos partir desse pressuposto e rápido, porque isso aqui é interessante demais. Precisamos de mais aulas para falar com detalhes. Mas antes do dilúvio, preste atenção, nunca havia chovido na face da terra. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Segundo os cientistas, já está provado, a terra girava assim, em torno da órbita do Equador. Isso quer dizer que a temperatura da Terra era a mesma. Norte e sul, em todos os pontos do globo terrestre, era uma mesma temperatura. Qual? 68 graus Fahrenheit, 20 graus centígrados. Quando ocorre o dilúvio, isso está aprovado, isso é ciência, irmãos. A Terra, ela tomba 23 graus no seu eixo e passa a girar inclinada. Esse giro inclinado do planeta Terra é chamada de órbita da elíptica. Faz essa pesquisa, órbita da elíptica. O planeta passa a girar inclinado. Aí entram os fusos horários e abrem-se as camadas de temperatura em toda a Terra. Como a Terra é um globo achatado nos polos e girando inclinado no eixo tombado de 23 graus, aí entra geofísica. Aí você precisaria ter uma pequena noção de geografia e de física. O planeta recebe pouca iluminação solar. Exatamente aonde? Norte e sul. E pelo efeito da gravidade, as águas do dilúvio, as águas residuais, pelo efeito da gravidade, para onde elas vão? Ficam acumuladas na parte norte e acumuladas na parte sul. E aí dão origem aos polos norte e o polo sul. Aí o clima da Terra muda drasticamente. Aí vai de encontro ao pressuposto que o pastor Francisco coloca, né? O urso polar, não, na verdade, ele existia, mas ele passou um processo de adaptação. Era um urso comum. Aí ele passa por um processo de adaptação, está provado, chama-se mutação. As espécies, não se trata de evolução, se trata de mutação. As espécies passam por um processo climático ao longo dos anos, que muda a estrutura interna e até mesmo a sua pelugem. Então era um urso normal que ganhou uma pelugem embranquecida por falta de radiação solar. Você sabe que o que dá a cor à nossa pele é um composto químico, pode pesquisar, chamada melanina. Ela tem na pele do ser humano e na pele de todos os animais e no pelo dos animais. E o urso, que não era ainda polar, no momento que ele migra para as partes norte e sul do planeta, ele se adapta às baixas temperaturas e a sua pelugem, pela ausência de melanina, muda de escuro para branco. Aí vem o urso polar. Alô? Alguém está me entendendo, gente? Uhum. Pastor Francisco, o senhor é fantástico. Para jogar cada pergunta difícil no ar, é só Deus na causa. Mas Deus, como é Deus, é misericordioso, ele me faz lembrar de coisinhas que eu aprendi lá atrás, 30, 40, 50 anos, e eu estou aprendendo ainda, gente. E estou aprendendo com cada um de vocês. 10 horas. Me deem 10 minutinhos. 10 minutinhos e a gente termina a classe de hoje. Essa classe hoje esquentou, gente. Viu? Eu tô suado. Tô uma olhadinha aqui atrás. Gente, eu tô suado. Essa classe hoje esquentou. Os descendentes de Noé, a Torre de Babel. Ih, rapaz. Próxima aula nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Papai do céu. Que aí o fogo vai levantar. Aí vamos entender da onde vieram as raças, as línguas, os povos. Tá aqui, ó, os filhos de Jafé, os filhos de Cã, os filhos de Sem, a Torre de Babel, os descendentes de Sem. Deus destruiu o mundo pelo dilúvio e começou uma nova raça com a família de Noé. O Senhor renovou o encargo dado a Adão, a saber, povoar a terra. Há uma solene proibição de assassinato acrescida do aviso de que se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Isto assinala a delegação de autoridade ao homem para governar no seu semelhante e punir o crime. Antes disso, somente Deus podia castigar o malfeitor. Noé apontou Sem como a semente escolhida pela qual Deus abençoará o mundo. Os descendentes de Noé, liderados por Nimrod, alô,
Quem foi Nimrod? O fundador de toda a feitiçaria que há na face da terra, o fundador de toda a rebeldia que há na face da terra, o fundador de toda a idolatria que existe na face da terra. Nós vamos falar um pouco de Nimrod, meu Deus. Então, através de Nimrod, levantaram uma rebelião contra Deus, elegiram uma torre, que é a Torre de Babel, e seu propósito, Liga de Nações, contra Deus. Então, próxima aula, fique ligado, nós vamos falar sobre a Torre de Babel e vamos entrar também sobre os patriarcas. Vamos lá, os exercícios? Já são 10:02. Meu Deus, que aula quente! Mas isso não é nada. A próxima vai pegar fogo mesmo. Bloco 2. Bloco 2 dos nossos exercícios, começando na questão 11. Confere. Corrigimos até a 10, agora vamos da 11 para frente. Vamos lá. O livro de Esdras, perdão, número 11, desculpe, 11. Terminada a reconstrução dos muros, Neemias tomou medidas para que a cidade estivesse plenamente habitada e que Esdras lesse a lei de Deus. X, certo ou O, errado? X. X, corretíssimo. 12. Embora nunca se mencione em Esther o nome de Deus, sua mão se manifesta continuamente em todos os pormenores circunstanciais da narrativa. X, certo ou O, errado? X, 13. Do começo até o fim do livro de Jó, o autor procura com diligência responder a uma pergunta básica. Qual é o significado da paciência? X, certo ou errado? O, errado, porque o significado do livro é sofrimento, não paciência. 13, errado. 14, Eliú sugere que Jó está passando por um período de disciplina de amor ordenada por Deus para impedi-lo de continuar pecando. X, certo ou errado? X, certíssimo, certíssimo. 15, os livros das crônicas explicam com clareza que Davi organizou coros no templo e compôs salmos para eles. X, certo ou errado? X. X, só a irmã Vanderlé Almeida se manifestou. Todo mundo parou no caminho. Será que estão cansados? 15x. 16. A versão dos 70 ou Septuaginta acrescenta Ageu e Zacarias como autores de 15 salmos. X, certo ou errado? X. Erradíssimo! Não tem dessa não, meu irmão. Não se esqueça da matéria de bibliologia, e a matéria de bibliologia nos fala nada sobre isso, que a Septuaginta acrescentou outros livros, de forma nenhuma. 17. Os padrões positivos e negativos do livro dos Provérbios proporcionam-nos uma prova valiosa de conduta pessoal. X, certo ou errado? X, corretíssimo, corretíssimo. 18. Eclesiastes significa homem de assembleia, podendo ser o que convoca uma assembleia religiosa ou aquele que é seu porta-voz ou pregador. X, certo ou errado? X. Gente, irmã Vanderlé Almeida colocou a tomada em 440. Ninguém segura a serva de Deus. Ela está... Bom, se você tocar nela agora, você vai tomar um choque. Da graça de Deus, é claro. 19. O Cântico dos Cânticos descreve a beleza do amor puro entre dois homens, amor que se aprofunda numa devoção recíproca e imperecível. Isso é fácil demais. Nossa, irmão, eu sou com a convicção de nossa, errado. Mas tem aluno que já bateu X, você acredita ou não? Eu fiquei assustado. Lê de novo, meu irmão, lê de novo. Tenho 2 alunos e evangelistas, fica quieto. Fica aqui entre nós. Eles entenderam errado o negócio, leram errado. Errado, E número 20. O título de Cantares diz que Salomão é o autor
Isto está de acordo com o conteúdo do livro, especialmente a descrição da natureza. X, certo ou errado? X. X. Trabalhinho de casa, próxima aula. Vamos corrigir os 20. Isso. As 20 últimas questões do bloco 3. 20. Vamos já eliminar para que você, aluno, já tenha o tempo de estudar os 3 blocos para a prova do dia 6 de maio. Repito, a nossa prova vai acontecer 6 de maio. E de todas essas 60 perguntas, vamos selecionar 10. 10. Somente 10. Por isso você tem que ter a visão de todas as 60 perguntas. 20 do bloco 1, 20 do bloco 2, 20 do bloco 3, que vamos corrigir todo ele na próxima aula. Meus irmãos, próxima aula, então, estaremos falando sobre a Torre de Babel e entrarmos no ângulo dos patriarcas. Irmãos, Deus falou alguma coisa conosco através da aula de hoje? Se não falou, eu vou convidar o pastor Francisco Gomes a fazer o apelo para alguém se converter. O negócio é sério, gente. Se Deus não falou com você, falou comigo demais. Demais. O que Deus falou usando cada um de vocês nas abordagens, nas contribuições, foi uma coisa linda, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a termos aulas tão participativas, né, como essas, né? Porque aqui ninguém é dono da verdade, começando de mim. Eu não sou dono da verdade. A verdade é uma só. E a verdade está aqui, irmãos. Está aqui. E que lindo quando a gente de coração se entrega a estudar a profundidade desta verdade. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor nosso Deus? Vamos pedir... Nosso irmão Robert, irmão Robert, abra, por favor, o seu áudio e estará nos despedindo com uma palavra de oração. Quero já agradecer a você, aluno, que já pagou a mensalidade do mês de abril. Você que já pagou, muito obrigado. Os que ainda não fizeram terão até o dia 30 de abril para fazê-lo com toda tranquilidade, tá bom? Assim que você tiver as condições, não se esqueça que a nossa escola, para se mover adiante, ela depende da sua mensalidade, porque com a sua mensalidade a gente mantém o bom andamento da escola, com os materiais, com a tarifa de correio que enviamos para vocês, enfim. Então você tem até o dia 30 para, com toda tranquilidade, você que ainda não fez, fazer o pagamento da mensalidade do mês de abril. Irmão Robert Toledo, esse jovem abençoado, bonito na terra, vai estar agradecendo a Deus com uma palavra de oração. Muito obrigado a você que está participando conosco. Estamos orando para Deus fazer crescer esta turma, né? Eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero 40 alunos na turma da terça. Não sei se Ele vai me dar, mas se me der, a honra, a glória e a majestade é todinha para Ele, não fica nada para nós, não. E a gente vai se alegrar muito, né? 40 homens e mulheres estudando a palavra de Deus no online. Isso é vitória, isso é bênção, isso é triunfo nos dias difíceis que estamos vivendo. Robert, orando e agradecendo ao Senhor nosso Deus. Eterno Deus, soberano Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia de nos sustentar todos os dias da nossa vida, Senhor. Graças Agradecemos, ó Pai, pela essa aula que nós tivemos agora, Senhor, que nós podemos cada dia mais tirar proveito, Senhor, da tua palavra que é viva e fala conosco todos os dias, Senhor. Aleluia, Mostre, Deus. Senhor, que o Senhor é poderoso, ó Pai. Não levante apenas 40, mas muito mais para essa turma, para que cresça cada dia mais, Senhor, em Teu nome seja graça e glorificado. aprendizado, Senhor. E que o teu santo nome seja glorificado. Nos dê uma noite tranquila de sono, de restauração. Agradecemos por tudo que tu fazes na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, não vai embora, não corra. Vamos proclamar o nosso lema, que é bênção, seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina.
seriedade, compromisso, disciplina. Seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Desse tamanho no coração de cada um de vocês. Ótimo final de terça, abençoada semana. Vejo vocês próxima terça, 22 de abril, descobrimento do Brasil. Deus os abençoe. Deus abençoe. Que a alegria do Senhor, que a nossa força seja com você. Em o nome de Jesus. Muito obrigado e a paz do Senhor a todos. Amém.